Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João 10, 7 a 9. São João 10, 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Grande Pai, pedimos tua orientação para a edificação da fé do seu povo em sua palavra. Não adiantaria nada a gente pregar se este povo não tivesse uma fé fundamentada na Bíblia, naquilo que o Senhor prometeu fazer e já fez. Estamos em torno destas promessas e as consideramos porque elas dizem respeito a nós nesses dias finais. Então suplicamos que o Senhor encha nosso coração de alegria, de fé, por ter o que temos e saber que o que somos depende de Ti. A cada dia seremos o que devemos ser. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A vestidura na porta. Muitas vezes nós não temos natureza de ovelha, mas Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Não tem como o pastor, desde o natural, é esclarecido que no Oriente eles faziam assim, colocavam as ovelhas para dentro e não tinha porta, como nós temos nos currais. Mas o pastor deitava na porta, ele era a porta. E nenhuma ovelha saía, porque o pastor estava na porta. Isto tanto faz o pastor verdadeiro e o pastor falso. Sempre ele está na porta. E as pessoas têm que ter natureza de ovelha. Nós temos que ter natureza de ovelha. Irmão Brana diz que a ovelha não tem direito. Ela cede seus direitos, mostrando que a nossa natureza é uma natureza de servir. Desde o pastor à casa do zelador, a nossa natureza é servir. Não tem nenhum maior que o outro, tem um ministério que sobressai.
senão Deus não teria apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Efésios 4:11. Então, se Deus tem este quíntuplo, Ele quer ser ouvido, quer ser respeitado. E estes ministérios preparam as pessoas para algo que virá. Cada um que se põe a pregar, ele acaba sendo uma porta. Se pregar errado, é uma porta. Se pregar certo, é uma porta. Porque você sabe, tem aqueles que você diz, isto é certo, ele diz, isto é errado. Então, cada um tem um pastor que serve de porta. Agora, quando você tem um rebanho, como eu tenho vocês, um rebanho, então, depois de colocar vocês no aprisco, que é a palavra, vocês estão cercados pela palavra, e eu estou deitado na porta. Qualquer coisa, só um bode pode pular por cima do pastor. Não é ovelha. A ovelha, disse Jesus, ouve a minha voz, e elas me seguem. Então, isto é para quem é ovelha. Então, muitas vezes nós somos tomados por um espírito rebelde, que nós não somos ovelhas. Temos um espírito rebelde na nossa vida. Isso você encontra na igreja, encontra na política, você encontra na medicina, você encontra em todo lugar. Existe o verdadeiro e o falso. Existe aquele que obedece, que faz por amor, e o outro que faz a seu bel prazer apenas para aparecer, para uma posição, para um salário, por dinheiro. Mas tem aquele que faz pela palavra. Então eu creio que nós estamos aqui aprendendo cada dia mais a mostrar nossa natureza. E o tempo que passa, você vê desde do namoro, casamento, tudo mostra. A maioria de nós não mostramos as unhas. A mulher diz, mas a minha unha é grande, ele já viu. Ele não viu a outra unha. Nós não mostramos as unhas antes do casamento. Depois do casamento, aparece tanta unha, tantas coisas, que é mostrado. As pessoas, queiram ou não, elas revelam aquilo. Muitos não revelam porque eles têm que tomar uma posição, eles têm que tomar aquela moça, aquele rapaz. Então não revela o que é. Eu acho que se uma moça falasse, olha, eu não obedeço meus pais, eu grito com eles, eu não faço isso, não faço aquilo, olha, eu não arrumo a casa, e se eu casar com você vai ser do mesmo jeito, vai ser uma baderna. O rapaz aqui, de amor por ela, ele diz, vamos assim mesmo, eu te conserto lá na frente. Mas pelo menos ela está revelando para ele o que ela é. A igreja revela para Cristo. Cada filho, cada um de nós, vivendo aqui na terra, todo dia nós estamos revelando para Cristo que nós somos. Não é aquela hora que você vai na oração, oh Jesus, eu te amo. Ele fala, te ama o quê? Você não me ama nada. Você é um falso, você é uma falsa. Você não me ama. Porque a gente, para chegar diante de Deus e falar para Deus, eu te amo, eu tenho que saber para quem que eu estou falando. Você fala para o rapaz, para a moça, eu te amo, e ele se envaidece, acha que aquilo é uma grande coisa, porque talvez ninguém nunca diz para eles, eu te amo. Aí você diz, eu te amo, aí o coraçãozinho quase rebenta, mas você vai ver rebentar e depois. A bomba vem depois. Parece que a gente quer desanimar as pessoas, né?
Mas não é uma luta que todo mundo vai ter que passar, porque o casamento revela as coisas. Não revela antes. Antes a gente é bonzinho, certo? A minha mulher, quando casou comigo, ela já sabia, me ouvia no púlpito. Quantos anos? E que a gente já é rígido, é duro no púlpito. Então, eu não esperaria que eu fosse tão maleável. Contudo, sou humano, sei tratar. Porque muitas vezes as pessoas não têm um tratamento humano, têm um tratamento animal. Sua forma de tratar é bruta. Então, aquele é um tratamento animal, é um tratamento aprendido com Caim. Caim é que fazia isso com seu irmão. Ele não tratava bem. Ele já andava preparado para poder descer numa paulada na cabeça. Mas não deixava de andar, que era irmão, não deixava de andar com ele. Era como Judas. Jesus sabia que Judas era, mas os discípulos não sabiam. E o que Jesus dizia para os seus discípulos: vocês vão comprar alimento. Tinha muitos deles que não podiam ver Jesus conversando com uma mulher. Diz: olha, está em problema. Então Jesus mandou todo mundo sair para comprar alimento. Numa hora que naquele lugar, naquela fonte, era horário de prostitutas, horário que as mulheres hoje misturam. Você vai ter mulher correta com cabelo comprido, você vai ter mulher infiel com cabelo comprido, entende? Mas lá no passado não era assim. Até no tempo de Paulo, Paulo ensinou as irmãs não usarem trança. Por quê? Porque trança naquele tempo era um sinal de infidelidade. No tempo de William Branham já estava mostrando aquelas cabeças d'água que ele viu no inferno. Então que as pessoas não deveriam ficar desfiando o cabelo, colocando laque, que hoje acho que já é antiquado isso daí. Acho que a gente nem ouve mais falar estas coisas. Mas foi o que irmão Branham viu no inferno. Então, cada tempo, Deus mostra o meio da pessoa agir, da pessoa vestir, da pessoa viver. E tem um personagem ali para poder instruir as pessoas. Então, que eu quero tomar mais aqui é a vestidura e a porta, que é importante. Porque se você não está vestido conforme Deus quer, e aí não é esse vestido natural que você põe, não. Talvez você pode estar com o vestido lá nos pés, certo? Não mostrando nada, mas não está vestido com a palavra. Esse vestido que falo, ele é colocado em cima deste. Esta vestidura que estou falando, que o servo está na porta para dar o vestido, ele é colocado sobre este. Vamos ouvir através de irmão Branham. Isso aqui é uma realidade. É perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 232, pergunta de número 30. Irmão Branham, saudações no nome de Jesus Cristo. Por favor, explique-me quem é o homem que não teve o vestido de núpcias, segundo Mateus 22, 11. Eu sei que sem o vestido de núpcias não poderia entrar ao céu. Isso deve ser um hóspede e não um da noiva. É que muitas vezes nós estamos tentando servir a Deus, mas nós somos um hóspede, nós não somos da noiva. Se nós formos da noiva, se somos da noiva, então nós respeitamos o aprisco e respeitamos a porta, porque nós somos ovelhas. E muitas vezes não temos uma vida desta forma, para poder, uma consciência que respeita. É como a mulher infiel, que ela não tem consciência para respeitar o marido. O marido infiel, ele não tem consciência.
para respeitar a sua mulher. E assim o crente não tem consciência de respeitar a igreja, o aprisco e a porta. Então, cada um de nós somos tomados por uma natureza. E a gente não pode ser, na verdade, aquilo que a gente não é. A nossa alimentação prova que nós somos. Estou falando agora já do espiritual. A nossa alimentação prova que nós somos. Em cada tempo, Deus dá um alimento. E você, se é ovelha, vai lá e come daquele alimento, porque aquela é a alfafa que Deus deu para aquele dia. Você não vai querer comer hambúrguer, como diz o profeta. A ovelha não está atrás de hambúrguer. Você está atrás de várias doutrinas, várias mensagens, você nunca satisfaz com a palavra. Você simplesmente um homem que nunca satisfaz com a sua mulher, a mulher que nunca satisfaz com o seu marido. Então você não está satisfeito com o alimento, com o tratamento, nunca está satisfeito. E você precisa sempre entender que é ovelha. Se é ovelha, eu tanto vou tratar bem, como eu vou ser bem tratado, porque a ovelha é indefesa. E quem está cuidando de ovelha, está cuidando de indefesos. Agora, quando você se defende, aí não é ovelha, é bode. Quando as pessoas se defendem, elas querem se defender. E cada um vai dizer, mas eu tenho direito, nós estamos numa democracia, que eu temos direito de me defender. Agora estou falando de Bíblia, estou falando de ovelha, eu não estou falando de política, certo? Então, a ovelha não tem direito. Ela escuta uma palavra, aquilo é a natureza dela. Ela não come outra coisa. Você pega uma pombinha e põe perto de uma carniça, mas ela não come nunca. Mas você pega o urubu, não precisa nem pegar. Ele descobre, ele já vive em círculo, ele descobre o odor, chega às suas narinas a muitos quilômetros de altura. E tem hora que o urubu rei, ele já desce porque ele dá o início do cavalo morto, podre, ou qualquer outro animal. Então, a ovelha, ela não come. O irmão Brano ensina isso, você sabe, a pomba. Ele diz, você pode ver uma pomba perto de um falcão, perto de um urubu. Você pode ver uma pomba, mas você nunca vai vê-la comer o que eles comem. Porque a natureza dela é outra. O irmão Brando diz, ela não tem fel. Aquela pequena pomba não tem fel para digerir aquela alimentação pesada. Ela come semente. Mas você pode ver um outro pássaro comer semente, mas não pode ser a pomba. Não é como aquela pomba que de dentro dela sai um líquido, exatamente no pé da pena, e ela passa o bico, é um óleo, e passa por toda a sua pena. Isso é como um crente. A Bíblia já mostra certo, o Espírito Santo, ele vem representado como uma pomba. E o que ele faz? Ele está por dentro, é um óleo por dentro, que de vez em quando sai, e aquilo limpa o seu exterior, aperfeiçoa o seu exterior quando muda o seu interior. Esse é o trabalho. Mas muitas vezes nós estamos num tempo, irmãos, de rebeldes. Vocês podem olhar em todo lugar, é igreja, é política, é rebeldes. Estamos em tempo disso. Então o que a gente tem que fazer é a gente mesmo mudar a natureza. Deixa eu ver o que eu sou. Se eu consigo ser verdadeiramente uma ovelha, ou se eu sou um rebelde. Se eu sou um urubu, ao invés de ser uma pomba. O irmão Brano ensina isso, ele diz, você, como um urubu, pega umas peninhas de pombo e injeta
em você e diz: eu sou um pombo, você está vendo? Algumas virtudes só que tem, mas no seu interior não é pombo, é falcão, é urubu, é um abutre. Mas você, temos que notar no nosso viver, nossa maneira de falar, de agir, no lar, no trabalho, com os incrédulos. Os incrédulos têm que ver em nós testemunho, vida. Eles têm que olhar que nós estamos sempre passando o biquinho naquele óleo chamado Espírito Santo e percorrendo no nosso exterior para que eles possam ver em nós que verdadeiramente somos filhos de Deus. Agimos direito, pensamos direito, trabalhamos direito, fazemos as coisas corretas. É a maneira de um filho de Deus mostrar. Mas eu não posso mostrar isso se eu não tiver Deus dentro. Eu não posso de maneira alguma mostrar ações de ovelha se eu não for por dentro uma ovelha. Você vê as ovelhas, você tem na internet, tem em todo lugar aí, alguma imagem que por fora se mostra uma ovelha, mas por dentro é lobo. Então, porventura, qual vestidura é a nossa? Porque nós somos, perante os outros, nós somos o que os outros veem. Mas a verdade mesmo, que perante Deus nós somos o que somos. É aquilo que está dentro. Porque tem hora que a gente age bem aqui, fala bem, a gente parece crente. Mas depois, na hora do vamos ver, o testemunho é diferente. E o que Deus conta não é aquilo que você tem de bom para conversar um com o outro. O que Deus conta é a natureza, é o que está dentro. É se essa natureza foi mudada. E tem que ser mudada. Tem coisas que parece que não adaptam, mas o irmão Brana usou. Eu era um joio, mas não tem jeito. Eu era um joio e ele me converteu em um trigo. Agora eu era um joio como? A minha vida, a minha natureza, que a alma que pecar, essa morrerá, ela tem que morrer para dar lugar a outra alma. A alma é a natureza do Espírito. Então essa alma pecou, ela tem que dar lugar a outra alma, a outra natureza. Aí sai de mim aquela natureza má e vem a natureza do Cordeiro. É isso que a igreja tem que ter, porque o irmão Brana pregou a estatura de um homem perfeito. E você vai ver as virtudes: fé, virtude, ciência, temperança, paciência e piedade, amor fraternal. É o que São Pedro diz em sua segunda epístola, mostrando nos primeiros capítulos e versículos, esclarecendo isso para nós. Essa é a natureza do Cordeiro, essa é a natureza que Jesus teve. Agora, ele era verdadeiramente ovelha. Quando ele diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Para começar, ele era ovelha. Ele provou que ele era ovelha no dia que o Espírito Santo desceu, lá em São Mateus, parece que capítulo 3, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, o irmão Brando diz: se ele fosse um lobo ou qualquer outra coisa, o Espírito Santo alçaria voo, a pombinha alçaria voo, não desceria, não pousaria sobre ele. Muitas vezes nós falamos que temos o Espírito Santo, mas isso é da boca. Mas eu quero ver se a pomba pousou. Se a pomba, o Espírito Santo, pousa sobre nós. Ou a hora que ela está chegando, a nossa ação é errada e nós a afugentamos. Isso provando a nossa natureza. Agora, Jesus era verdadeiramente ovelha, que uniu-se, porque sempre une a natureza da ovelha e a pomba. Elas dão certo. A natureza limpa, humilde, simples. Você já viu as pombas como são simples? Você já viu a ovelha como é simples? Você já viu o que é um cabrito? Um bode? A gente fala porque eu vi os outros, eu não quero nem ver matar isso. Mas quando matam uma ovelha, ela só vale.
Mas você vai matar um bode? Ibé. Ele é bode. E cada filho de Deus tem que ser levado à matança para poder morrer essa natureza de bode que muitas vezes está em nós, para ser injetado em nós, transfundido em nós a natureza do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. E se tira o pecado do mundo, por que não tira o meu? Ou esta Bíblia não está certa? Por isso nós temos os meios de Deus trabalhar. Justificação é te pegando, santificação é te lavando e posto a um lado para serviço, batismo do Espírito Santo é te pondo no serviço, é te usando. Mas Deus não pode usar um justificado, um santificado só. Eles têm que ser colocados ao lado. O justificado tem que ser lavado. E muitas vezes, quantos crentes dizem que já são lavados? As mulheres dizem, sou lavado, está traindo o marido diz, eu já sou lavado, eu tenho santificação, eu tenho o Espírito Santo, está traindo a mulher. O crente está traindo a igreja, o pastor traindo a igreja. E eles estão dizendo que tem, eles não têm, eles não são aquilo que dizem, porque não mudou a natureza. Gente, quantos anos vocês têm de crente? Eu estou com 53 anos de crente. Eu coloco uma data assim, mais ou menos, 53 anos de crente. Espera lá. Será que não muda? 53 anos de crente. Quanto você tem? 10, 2. Hoje as pessoas não podem ter muito tempo para mudar, porque nós estamos no fim do mundo. É no fim de todas as coisas, é última mensagem. A gente não tem que ter tempo mais para mudar. A gente tem que ouvir a palavra e aquilo nos mudar. A gente ouve a palavra, eu não tenho tempo, muito tempo mais para examinar. Tudo eu tenho que examinar. Tudo bem, mas quando você ouve a palavra, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você tem que saber, se você é uma ovelha, que aquela é a voz de Deus naquele dia. Teria que saber que Lutero era a voz de Deus e a porta daquele dia. Wesley era a voz de Deus e a porta do seu dia. Os pentecostais foram a voz de Deus e a porta do seu dia, em 1900. Mas depois veio outra mensagem. Aí veio a mensagem do Elias. Ele era a mensagem de Deus e a porta do dia. Agora, quando você chega na porta, é ali que você pega a vestidura. Você tem que encontrar a porta certa, a festa certa. Deixa eu ler isso para vocês. 233 perguntas e respostas sobre os selos. Agora, isso sucedeu. Se você conhece algo dos costumes orientais, quando um noivo distribui convites para o seu casamento, ele somente reparte certo número. Eu tenho dito para vocês, eu não gosto muito desse tipo de festa, mas vê exatamente no tempo que eu vivo. Eu tenho que falar, eu não gosto desse tipo de festa que limita os convites. Mas exatamente, você já viu que antes não tínhamos isto, mas de anos e anos para cá, nós estamos tendo isso. Agora os casamentos, os convidados são limitados, cada um leva para casa o seu convitinho e só com aquilo você vai entrar. A parte espiritual também é assim, no Oriente também ainda usa isso até hoje. E nós estamos usando também aqui no Brasil. Para mim não faz muito tempo, porque quando eu era jovem eu nunca ouvi falar nisso. Sempre ia de turma, um monte, vai entrando na festa. Agora não, certas festas que você tem que ter veste, você tem que ter convite. Para começar, se não tem convite, não tem veste. Por quê? A vestidura, ela também já tem os seus números.
Por isso o seu convite já está certo que ao chegar lá, você vai receber uma vestimenta, uma vestidura. Mas se não tem, e você quer participar da festa, você tem que entrar como um abiúdo, como um intruso, aquele que não foi convidado. Quantos que são convidados e não dão valor ao convite? Eu mesmo já fui convidado para alguns lugares, eu não fui. Não vou falar de vocês que não vão em alguma festa nossa. Eu vou falar de mim mesmo. Eu já fui convidado e não fui. Muitas vezes não valorizo certas festas porque não pertence à minha fé, não pertence àquilo que eu vejo, que eu creio. Vocês estão me entendendo? Agora, o que você sente por ser convidado? Ô, irmãos, eu não ia falar nada disso, mas sou obrigado. Você é convidado, mas o que você sente? Você não dá valor ao convite. A parábola das bodas, 22 de Mateus. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, sempre é uma parábola, representando algo para você. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Faz de conta que eu tenho um filho e que eu vou casar este filho e eu convido vocês para esse dia e vocês não querem ir. Não estou falando porque vocês não foram ontem, porque ontem não foi. Muitos ficaram em casa, certo? Mas eu tenho que dar isso aqui agora. Depois enviou outros servos dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois cevados já mortos, e tudo já está pronto, tudo já pronto. Vinde às bodas. Outros servos, olha. Aí ele vai falar para você, carne também eu tenho na minha casa, vou lá não. Porém, eles não fazendo caso do convite, foram para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Isso é o que, cada vez que Deus mandou alguém, eles pegaram, ultrajaram ele, maltrataram eles e mataram. Aí Deus, eu vou mandar meu filho então. Aí veio Jesus. Quando eu falo Deus, vou mandar meu filho, é porque Deus é Espírito. Aí ele desceu como filho, mataram ele também. Você pensa que eles são tementes a Deus, que eles respeitam a Deus, que eles respeitam o convite, que eles valorizam aquele convite? Não, não valoriza não, mata até o filho. É isso que Jesus está contando, o que os judeus iam fazer. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e enviando seus exércitos, destruíram aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Se Deus for fazer isso daí, vai fazer agora. É só tirar a esposa, porque vai fazer isso. Vai matar tudo, incendiar todas as cidades. Mas primeiro tem que tirar os seus daqui. Então disse aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Porque cada convidado, ele tem uma desculpa. Agora, eu quero que você entenda, aquela era uma festa real. Você não pode considerar como a que eu fiz ontem, certo? Aquela era uma festa real. É por isso que eu quero te ensinar o que é real.
Aquela era uma festa real. E eles não importaram com aquilo. Os convidados não eram dignos. O que é? Vamos deixar perder o boi. Não é isto? Vamos deixar perder as coisas que fizeram. Nós não vamos lá. Só Jesus, não é? Você não vê. As pessoas pensam alguma coisa. E aquilo que elas pensam, muitas vezes manifestam. Vamos deixar que ele sozinho tome conta desse novo nome. Eu não vou nessa festa. Já estou chegando no fim, né? Eu não vou nesta festa. As pessoas são assim, elas não entendem de nada. Elas não entendem de nome, elas não entendem de novo nome. E assim está o mundo de hoje. E quem? Dentro da própria mensagem. Eles estavam combatendo ali dentro. Jesus mostrou isso aqui, era chamando o povo que podia ir na festa. Você sempre convida quem? Amigos, conhecidos, familiares. Aí te deixa tudo na mão. Não foi o que Jesus mostrou aqui? Então você convida, vem a mensagem, vinde a ceia. Já não estou nem falando das bodas, porque eles não perceberam as bodas que foi quando o irmão Brana veio, que era quando filho do homem é Deus num homem. Eu sou apenas um homem, um pregador, mas William Brana tinha o ministério do filho do homem, ele era um profeta vindicado para aquele fim, naquele dia, como um ministério de filho do homem, que era Deus numa carne, assim como Deus estava na carne, Jesus, alfa, Deus estava na carne, Bran, ômega. Eles pregam, Jesus falou, eu sou alfa, eu sou ômega. Eles pensam que Jesus é alfa e é Jesus outra vez aqui em ômega. Jesus estava mostrando que ele era o primeiro lá no Apocalipse para dar as revelações e o último aqui para revelar aquelas coisas que ele deixou em símbolos para eles. Desde o tempo do Apocalipse, abre o Apocalipse e você começa a tratar com Jesus Cristo após a ressurreição. Quando você chega no final de Apocalipse, você tem que saber que Jesus está num outro homem. Mas os judeus pensaram que Deus estava em Moisés. Esteve em Moisés, mas não estava mais. Moisés já tinha morrido. Agora Deus estava em Jesus. Aí o povo pensa, Deus está em Jesus, mas isso é 2000 anos atrás. Você tem que ver o que Deus fez com Lutero, com Wesley, com os pentecostais, com a primeira e segunda etapa do irmão Brana e com a terceira puxada. Você tem que ver isso. Convidados, só que os convidados não eram dignos. Então você convida conhecidos, você convida parentes, famílias. Aí eles não são dignos, eles não vão. E cada um tem sua desculpa. Aí o que é que a palavra diz que o rei fez? E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. É o tempo que Deus pega todo mundo. Ele veio para que os judeus entendessem a sua mensagem, mas os judeus não entenderam. Ele diz, agora os judeus não são dignos. Eu vim para o que era seu, não é para o que era dele. Veio para o que era seus e os seus não receberam, não eram dignos. Aí o que ele faz? Agora você sabe pelas saídas dos caminhos e
Convidai a todos os que encontrardes. Agora é gentio, samaritano, judeu, qualquer um que você encontrar, você convida para entrar agora nesta festa. Já não é mais aquele povo judeu. Agora ele já está fazendo um outro trabalho. Agora ele já está chamando os gentios. É todo mundo. E diz: e os servos saindo pelos caminhos ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Então é o que me vem isso. Quando Deus vem e chama na última hora, a gente pensa: esse daqui é a nata. Não, tem mal ainda no meio. Não é esse daqui? Tem mal. Aí eles saíram e cataram todo mundo. Quando você cata todo mundo, você pega um misto de gente. Você pega bom e mal. É isso que estava dentro da festa. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Agora, se esse daqui de última hora dissesse: não, ele convidou aqueles primeiro e eles não foram, convidou os judeus não quiseram, eu também não vou. Não, o gentio estava disposto. O gentio estava esperando. E é que esses judeus rejeitem, porque nós vamos à festa dele. Eles não podem casar, mas nós vamos casar com ele. É isso que vocês têm que ver nesse tempo final. O casamento, as bodas que aconteceu, é exatamente para esse tipo de gente. Mas quantas pessoas vêm? Vêm pessoas boas e pessoas más. Irmão Branham diz: em todo lugar você tem 3 classes de gente. Em todo lugar tem 3 classes de gente. Então tem mesmo. Tem o crente verdadeiro, tem o crente manufaturado, que é aquele que fabrica a si mesmo. Ele não gosta daquilo, não. E aí você sabe, tem o crente Judas e tem o incrédulo. Então essas coisas estão aí por todo lado. Nos trabalhos, nas firmas, você tem um bom empregado, você tem um médio empregado e um mau empregado. Na igreja, você tem bons membros, membros que estão lutando para viver melhor, e membros maus. Isso em todo lugar. Na política, você tem bons homens sinceros, uns que querem levar o Brasil para frente, e outros que querem só a derrota, outros que querem só o que não presta. Então estas classes de gente existem em todo lugar. E o pior, quando está dentro da igreja, dentro do ministério. Estou falando agora com igreja esparramada no mundo que me ouve através da internet. Eu não estou falando só para vocês aqui, não. Estou falando para centenas e centenas de pessoas que estão ligados conosco agora e que precisam ter uma natureza mudada, uma vida mudada, e que tem que largar de ser hipócritas e falsos, e que tem que respeitar aquele servo que está à porta dando a vestidura. Sem ela você não vai ser reconhecido. Eu tenho a vestidura de Moisés. Não, era a vestidura de Jesus agora. Eu tenho a vestidura de Jesus, agora era a vestidura do 7º anjo. O servo está na porta, dando a veste. Quando entravam, bom, eu tenho que acabar de ler aqui, senão não acaba, né? Mas eu gostei disso aqui. E segundo cada convite que enviou, ele instruía um servo para que de pé na porta da casa vestisse a cada convidado com uma vestidura especial. Porque todo mundo dentro daquela festa tem que ter uma classe só de roupa. Não está falando da de baixo, está falando da que o servo entregou naquele dia. Vocês estão entendendo? É aquela que você põe por cima dessa. Todo mundo era igual. Isso provava, todos pensam igual, todos agem igual, todos creem igual, todos vivem igual, responsabilizam pela mesma festa igual.
Não é assim, eu cheguei com uma veste batista, uma veste presbiteriana, uma veste da congregação cristã, uma veste assembleiana, uma veste do profeta. Tem uma veste só. A festa de Deus tem uma veste só. Não vamos pensar que nós, com esse monte de divisões que existe no mundo, e que Deus vai catar cada um e colocar lá. Não vai. Ele está pegando cada um, chamando a festa, dando roupa, vestidura na porta, porque todos serão iguais. Um não quer ser melhor que o outro, um não quer ser maior que o outro, mas agora tem um na porta que deu a roupa. Mas e aquele indivíduo que a hora que o dono da festa entrou, olhou e disse: mas o que você está fazendo aqui, rapaz? Por quê? Ele estava diferente, ele não tinha roupa dada pelo homem da porta. Ele não parecia com aquilo que o homem da porta já estava vestido e deu a veste também para ele. Ele não parecia, porque ele estava com a veste normal dele. Quantos crentes vêm apenas com a sua vestimenta? Em cima disso você tem pó de Deus. E saber que a de Deus é que domina. Aquilo era uma representação, que todos são igual, que todos são iguais, que todos têm a mesma natureza, que todos são ovelhas, e que obedece à voz do servo que está na porta, dando a roupa. Lutero veio e deu: te dou uma roupa de justificação. Wesley veio: te dou uma roupa de santificação. Pentecostais vieram: te dou uma roupa de falar língua estranha, de orar pelos enfermos. Elias veio: te dou uma roupa de restauração. Aí o ministério é um ministério tríplice nos dias do Elias. É Elias, sétimo anjo, filho do homem. E você tem que trocar de roupa, porque amanhã eu falo um pouquinho sobre isso. Cada um faz uma festa, tem uma alegria, tem uma roupa. Agora, naquele tempo daquele homem que está na porta, todo mundo tem que ter somente aquela qualidade. Não venha interpretar essa mensagem. Tem que ser como o homem da porta falou. O homem da porta que me deu a vestidura. Ele diz que é isso, é isso. Ele diz que Deus tem um novo nome, então Deus tem. Ele diz que a HM faz parte do nome de Deus. Eu digo amém. Eu ponho essa roupa. Eu visto essa roupa. Ele diz que 7 trovões são as mensagens reveladas nos 7 selos. Eu visto essa roupa. Não tem que discutir com ele. Amém. Cada convidado com uma vestidura especial. E cada homem desses, Lutero, Wesley, pentecostais, a gente fala de pentecostais, foi um movimento. Foi apenas um movimento que eles tiveram. Vocês vão ver que depois o ministério era Elias, para restaurar todas as coisas, para pegar nós e levar de volta aos corações de nossos pais. Elias virá primeiro e converterá os corações dos filhos aos pais. Filhos hoje, convertidos aos pais, apóstolos. Esse ministério, já veio esse ministério. Elias já veio e converteu. Nós, converter é mudar de direção. Aí eu converti, está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito, se não pior. Isso é conversão. Tem que mudar de posição, mudar de direção. Então não cheguemos aqui dizendo: eu creio na mensagem do profeta. Mudamos de vida. Somos convertidos. Eu creio nos trovões. Não é só isso. É converter, é mudar de posição, mudar de direção. Agora,
fosse pobres ou ricos, todos tinham que vestir-se com essa vestidura de núpcias. Pobre ou rico, preto ou branco, todo mundo veste uma roupa só. A vestidura de núpcias eram os trovões revelados nos dias da voz do sétimo anjo. E hoje não pode ser diferente. A vestidura de núpcias é aquela mensagem que foi revelada e nós estamos profetizando outra vez aquela mensagem. Então você tem que pôr aquela roupa outra vez. A roupa da terceira puxada, que é a terceira etapa do ministério. Quando passavam pela porta, eles punham essa vestidura especial e com ela se cobriam exteriormente. E aquele convidado, fosse milionário, escravo, agricultor ou o que for, ele agora estava dentro com essa vestidura. A vestidura era dada na porta. Eu tenho que aceitar isso. Recebi uma vestidura de William Branham na porta da primeira etapa, cura divina. Na porta da segunda etapa, discernimento. Na porta da terceira etapa, abertura da palavra. Eu recebi. Você deve ter recebido vestidura na porta. Agora vejamos o que ele diz em São João 10:9. Eu sou a porta, o que por mim entrar. Ele ali está à porta, aqui está para pôr-lhe vestidura, o Espírito Santo, colocando-lhe a vestidura de justiça na entrada. Amém? Esse é o batismo com o Espírito Santo. Você recebe a vestidura da justiça na entrada. Aí depois, olha assim, todo mundo crê igual. Coisa boa não é política na igreja. Coisa boa é quando você tem um voto na igreja, seja esse para diácono, para pastor. Sabe o que acontece? Unanimidade. Alguém diz, mas eu não posso fazer isso aqui. Sou hipócrita. Isso mostra a sua qualidade de espírito. Quantas vezes eu não entendia. Quantas vezes tive a votação unânime. Todo mundo votava, todo mundo igual, todo mundo amém. Falei, mas não pode, tem alguma coisa errada, não tem nenhum que vai levantar contra. Um dia, uma levantou. Tivemos um voto contra o diácono. Não é para passar medo de ninguém, não, morreu. Não foi muito tempo. Eu aprendi unanimidade. Nós temos que crer numa coisa só. Nós temos que falar a mesma coisa. Você não tem que ter seus encontrinhos, suas reuniõezinhas por aí, seus bate-papos pela internet por aí e falar diferente. Vocês não têm que falar diferente. Vocês têm que encontrar uma classe de irmãos que fala a mesma língua que vocês falam. Quando não fala a mesma língua, deixa aquilo de lado. Porque essa é a realidade. Jesus pegou e disse, o que você está fazendo aqui, rapaz? Você não tem verso inicial. Você não crê igual a esse grupo, o que você está fazendo aqui? Isso é para qualquer lugar. As pessoas estão mal. Vocês vão comprar numa loja, é caro. Aí você diz, não, aqui está caro. Na loja falando, por que você não comprou na outra loja? Você não tem que falar na cara dos outros, aqui está caro e lá está barato, não. Por que você não comprou lá do barato? Falta de espírito cristão. Achando que os outros estão vendendo mais caro e que tem que levar uma surra. Você quer dar moral nos outros, está errado. Não compro. Está mais caro? Não compro, eu vou comprar lá no outro. Que é mais em conta. Mas tem gente que sai mal na firma, sai mal nas lojas, porque fazem esse tipo de comentário totalmente errado. Está insatisfeito? Sai de que a loja?
A terceira etapa, o que fez conosco? Não estávamos satisfeitos nas igrejas, por isso encontramos essa etapa. O dia que nós não estivermos satisfeitos com essa etapa, vamos procurar outro lugar, outra etapa. Fale que não. Vocês têm todo o direito de fazer isso. Não tem que desdenhar do que você tem. Você tem que ir atrás do que você gosta. Aí, nós temos nas igrejas, quantos estão me ouvindo agora, que no início dessa mensagem o pensamento era um só. Era um só. Quando eu aceitei essa mensagem em 1973, era um pensamento só. Aí depois começou a aparecer uns homens maiores no meio. E daqui a pouco, então, o pastor Joaquim foi perdendo as rédeas e eles foram falando. Daqui a pouco tinham mais conversações. Aí começou a fazer plenários. E olha onde foram. Nós não somos assim. Vocês têm que crer numa mensagem. Eu estou mostrando uma classe de roupa aqui. Essa classe de roupa, essa vestimenta que estou te dando, é a que eu tenho para te dar. Se não serve, vai em qualquer outra igreja e põe a veste que eles têm. Não é assim? Agora vocês que estão me ouvindo pela internet, por que vocês estão ouvindo eu pregar? É porque nós vimos, não, porque o pastor lá adulterou. Não, fica lá. Porque o pastor adulterou, você saiu de lá para crer no que eu estou pregando? Não, fica lá. É porque lá tem um monte de falso irmão. Fica lá, porque aqui também tem. Mas as pessoas querem mostrar desculpa. Digo, sabe por que eu estou vindo para cá? Porque eu quero culto pela internet. Eu quero ouvir CD. É isso, este é o ministério que tenho para te dar, não tenho outro. Cada um que quer um ministério de pastor na sua cidade vai ter que arrumar outra mensagem, porque essa não serve. Essa daqui é uma mensagem que vai pela internet para você. Não temos pastor, vamos fazer o quê? Não temos, mas temos a mensagem. O que é que te satisfaz? Um homem na frente ou uma mensagem que te dá vida, que te mostrou a verdade? É o homem da porta ou que você está pensando que daqui a pouco, sabe o que eles pensam? Vai juntar um grupinho de irmãos, aí eu acho que você serve para ser nosso pastor. Larga de mão disso. São os espíritos divisores que tem dentro da mensagem. Nós saímos dessas etapas exatamente por causa desta mensagem. Eu não saí de Goiânia por causa de problema de pastor Joaquim. Não saí. Homem, todo mundo tem problema, eu tenho os meus, você tem os seus. Cada família tem seus problemas e eu tenho. O irmão Brana tinha na família e eu tenho também na minha. Agora a mensagem, ela é real, ela é verdade. Isso é para quem é de Deus. Quem é ovelha, você tem que pôr essa vestidura na porta. Quando você ouviu essa mensagem, quem estava na porta te dando veste? Quem te deu veste na porta? Que você nunca teve um vestido desse, de que a era terminou, o cordeiro saiu do trono, o novo nome é Brana, os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Você nunca teve essa vestimenta. Então, por que vacilar agora? Diga, eu creio, eu vou lutar. É isso que é casamento. Eu vou até o fim. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de ouvir sua palavra. Ajuda meus irmãos por toda parte, no Brasil, na África, Portugal, nos Estados Unidos, que estão me ouvindo nesse instante, Pai. Porque esta não é uma mensagem local, é uma mensagem internacional. Para o eleito, onde ele estiver, ele escuta e ele põe esta vestidura em si. Diz, encontrei a porta. Jesus diz, eu sou a porta. Jesus é a palavra da hora. Jesus é que está comendo o livrinho aqui agora, na porta. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
os selos, todo o céu ficou em festa. O cordeiro ensanguentado tinha o livro em sua destra, e o livro era selado. E foi quando João chorou, o cordeiro abriu o livro e os mistérios revelou. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Que Deus tinha que usar, ele pôs um pé na terra e o outro sobre o mar, e jurou pelo que vive, ontem, hoje, eternamente, que já não há mais demora, a mensagem é urgente. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Eu somente estou crendo.